Oi, oi, oi! Hoje nós vamos então estudar sobre um personagem muito importante na Bíblia, todos são, né? E é sobre Daniel. Daniel, ele sempre foi temente a Deus, sempre procurou fazer a vontade de Deus. Ele, a gente encontra ele lá no Antigo Testamento. A Bíblia é dividida em duas partes: Antigo Testamento, Velho Testamento e Novo Testamento, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Daniel, ele se encontra antes de Cristo, né? Ele era um jovem quando ele foi cativo lá para Babilônia. O rei, naquela época, chegou lá no povo de Deus, né? E escolheu algumas pessoas lá, talvez dezenas, para irem para Babilônia. E aquelas pessoas que ele selecionou, elas seriam testadas para que depois, durante 3 anos elas seriam testadas. Depois desse teste, eles seriam realizada uma prova com eles para ver, né, quem era o mais sábio, o mais inteligente. Nesse meio tempo aí, nesse povo todo que foi para lá, estava Daniel. Daniel, ele era muito jovem, porém muito temente ao Senhor. Quero ler primeiro Daniel 1, lá no versinho 8, né? Daniel já estava lá no palácio do rei e o rei designou que todos eles deveriam comer de todas as finas iguarias que eram servidas para o rei, deveriam ser servidas para ele. O povo babilônico não era um povo cristão, então tinha alguns alimentos que não eram, que o povo de Deus não comia, né? E aí Daniel, ele pensou muito, ele orou para Deus, talvez, né? E ele, como tinha esse contato com Deus, essa intimidade com Deus, ele sabia o que era o melhor para ele, porque ele confiava em Deus. E aí Daniel resolveu, lá no versinho 8, firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então veja só, Daniel, ele firmemente, né? Ele não hesitou, ele não pensou. Firmemente ele decidiu que ele não ia se contaminar com a comida do rei. E aí Deus, ele vai lá e age no chefe dos eunucos, para que o chefe dos eunucos então deixe isso, né? O chefe dos eunucos, ele tem medo do rei. E ele tem medo de que depois desses 3 anos, se passar dos 3 anos, Daniel não comendo a comida do rei, ele chegue lá e o rei perceba isso. O rei veja, por que ele não é tão inteligente? Por quê? Porque ele não comeu minha comida, então o chefe dos eunucos fica com medo de perder a cabeça. E aí Daniel, então, ele vai até o cozinheiro. Então, e humildemente, né? Daniel vai humildemente, ele vai com paciência e temente a Deus. E ele pede, então, para que experimente ele, não só ele, mas os amigos dele, né, que estavam junto, que é Daniel, então Ananias, Misael e Azarias. Então, os 4 decidem não se contaminar com a comida do rei. E eles falam então com o chefe dos cozinheiros para que teste eles durante 10 dias. 10 dias você só vai nos dar legumes e água. E depois então desses 10 dias você pode nos testar. E olha como Deus é grandioso, como Deus é maravilhoso, né? Passados 10 dias, então, no fim dos 10 dias, lá no capítulo 15 de Daniel, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Veja só, qual a lição que nós podemos tirar disso aqui? Você tem princípios. Não mude seus princípios. Seus princípios são de acordo com a vontade de Deus. Não mude eles, porque Deus vai honrar as suas escolhas.
No momento que nós fazemos uma escolha do lado de Deus, Ele honra essa escolha, assim como Ele fez com Daniel. Daniel e os seus amigos, eles tinham essa convicção do que era certo, porque eles tinham uma intimidade com Deus, porque eles oravam, porque eles buscavam a Deus, porque eles falavam com Deus. Então, eles conseguiam compreender qual era o plano de Deus para a vida deles. Que nós possamos ter uma intimidade com Deus, que nós possamos orar, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, falar com Ele e falar dele, para que nós possamos entender qual é o plano de Deus para a nossa vida. E que muitas vezes, em meio às adversidades, quando o mundo inteiro parece que diz não, mas Deus diz sim, que nós possamos escutar a voz de Deus. Ali, Daniel, ele era muito jovem, ele podia ter se deixado levar pela influência, né? Afinal, não foi só ele que foi levado do povo dele, tinham mais israelitas lá. Então, os outros israelitas cederam, mas Daniel e os seus amigos não cederam. E o que Deus fez? Deus honrou eles. Ele vai lá e ele fala, nos testa 10 dias. Por quê? Ele podia ter hesitado. Ele tinha certeza de que Deus ia honrar a vontade dele na vida dele. Que nós possamos ter certeza que Deus vai honrar as nossas escolhas. Que nós possamos ter certeza de que em meio à luta, em meio à dor, em meio às dificuldades, Deus está guiando tudo. Deus, Ele está guiando você. Deus está guiando o seu caminho. Deus fala com você através da palavra dele. É aqui que você vai encontrar o melhor caminho para a sua vida. É aqui que você vai encontrar respostas para as dificuldades. Às vezes a gente se encontra em beco sem saída, mas aqui, orando, falando com Deus, Ele vai te dar saída. Ele vai te mostrar a luz. Intimidade com Deus. É isso que Ele quer de você.